Golcast no ar. Hoje para falar com uma fera do jornalismo esportivo, um profissional de marketing e negócios, super antenado. Estou falando do Eric Betting, fundador do site Máquina do Esporte. E a gente vai deixar a bola rolar, viu? Porque os estaduais estão terminando, o Brasileirão vai começar, tem muita novidade por aí e a gente quer uma baita resenha hoje nesse nosso Golcast. Eu sou a jornalista Duda Strebe, está começando agora o Golcast, podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Somos mais de 1.000 inscritos agora. Seja muito bem-vindo. Toda terça tem um episódio novinho para você, conteúdos exclusivos sobre muitas coisas legais do nosso esporte, especialmente o futebol. Se inscreve, estamos no YouTube como Golcast GoManage e também nas principais plataformas de áudio. Deixa eu apresentar minha turma aqui. Participam do Golcast o presidente da GoManage, Luiz Henrique Nunes, o jornalista Norton Capel, e a direção é de José Pedro Villa-Lobos. Deixa eu dar boas-vindas, Eric. Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo aqui no nosso Golcast. Olá, Duda, Luiz Henrique, Norton. Prazer estar aqui por participar, conversar um pouquinho disso que começou quase como uma ideia de fazer algo diferente na cobertura de jornalismo esportivo e virou minha grande paixão, que é falar dos bastidores, do negócio do esporte. Ai, como a gente gosta disso, viu? Vai ser um bate-papo muito bacana, viu? O Eric, que é então o idealizador, né, do site Máquina do Esporte, que é o principal veículo sobre negócios do esporte do país, com portal na internet e também agora com a revista Máquina do Esporte, né? Agora, eu sei que a gente tem muita coisa bacana para falar de futebol, a gente é admirador do futebol, a gente vive isso, mas eu queria também começar falando contigo sobre essa família aí que tem um DNA muito especial do jornalismo, da comunicação. Conta um pouquinho para a gente aí desse parentesco super bacana aí e afinado na comunicação. Bom, o sobrenome não disfarça, né? Então, a família Betting já é bastante famosa, né? No jornalismo, né? E eu, na verdade, a culpa de ser jornalista vem da minha mãe. Minha mãe é jornalista também. Minha mãe foi editora da Folha de São Paulo, do Caderno de Economia, durante 20 anos. Depois foi para o Estado de São Paulo, Gazeta Mercantil. Ela fundou praticamente a Folhinha, quando ela trabalhou na Folha, depois o Estadinho, quando ela foi para o Estadão, que era um suplemento infantil, né, desses veículos. E eu ia, quando ela era editora da Folhinha, eu ia com ela para o jornal de fim de semana, quando ela tinha plantão. Me acostumei desde os 4, 5 anos de idade a ir para a redação. Então, para mim, o jornalismo era uma coisa que era basicamente o meu dia a dia, né? E minha mãe é jornalista, meu tio Joelmir já falecido, mas jornalista também, ele que foi enveredar para ser, acho que talvez o primeiro jornalista multimídia do Brasil, né? O cara que começou a trabalhar no rádio, na TV, no jornal, enfim, e abriu isso, e depois da paixão da infância de acompanhar o jornalismo, eu acabei me apaixonando ainda mais pelo jornalismo de esporte com o Mauro. O Mauro, meu primo, que tem 13 anos a mais do que eu, só que é primo irmão, né? A curiosidade é que o pai dele é irmão do meu pai, a mãe é irmã da minha mãe. Então, os dois têm o mesmo sobrenome, né? E o Mauro, quando ele começou a carreira no jornalismo esportivo, aí eu brincava que o meu domingo, e aí, de novo, culpa dos meus pais, passou a ser, eu ia de manhãzinha para casa dele, a gente saía, ia para algum estádio que ele ia comentar o jogo pela Rádio Gazeta, na época. A gente saía dali, ia correndo para a redação da Folha da Tarde para ele terminar a coluna que ele tinha que escrever, e ele terminava o dia de trabalho indo para o Mesa Redonda da TV Gazeta. Eu tinha 12, 13 anos de idade, era a minha rotina de domingo. Eu voltava para casa às 3 horas da manhã. E meus pais, tudo bem, ele está com o primo dele. Mas aí já foi formando minha veia de querer trabalhar com jornalismo esportivo, sempre sonhei em ser comentarista, fazer igual o Mauro, comentar jogo. E aí, quando eu comecei na profissão, eu brinco que eu uni o que tinha de melhor do Mauro com o Joelmir, obviamente é uma brincadeira, a gente longe disso, mas eu quis falar da parte da economia do esporte, economia dos negócios do esporte, e aí foi onde eu realmente achei a minha carreira, achei o que eu gostava de fazer. Fui comentarista, comentei muito jogo, rádio, TV, e até na internet, mas hoje estou como
fundador e dono da Máquina do Esporte, trabalhando na Máquina do Esporte, já tem 17 anos completados no último dia 1º de abril, não é mentira. Que legal, que baita escola, hein, Norton, Luiz? Uau! Nossa, é um DNA impressionante esse, realmente fantástico. um DNA de respeito. A pizza de domingo era reunião de pauta. Mas me diz uma coisa, Eric, tudo bem, cara? Prazer ter aqui com a gente, parabéns aí pela tua trajetória, pela trajetória da tua família. E eu fiquei escutando isso e eu tinha uma pergunta engatilhada para começar. Vou começar por outra, depois dessa história legal que tu contou para a gente. Porque tu é um cara de negócio, tu é um cara que acompanha o futebol, tu vê o futebol com olhos hoje de um profissional. E lá, quando tu tinha os 12, 13 anos e acompanhava isso tudo, eu tenho certeza que tinha ali uma coisa mágica, uma coisa bacana. Tu via aquilo como um menino, como um adolescente. Claro. E era aquela paixão que todo mundo tinha, aquela mágica, né? Magia do futebol. Então, assim, era um produto que, para ti, na tua cabeça naquela época, eu quero falar de produto, né? Porque tu é um cara que fala muito de produto. Aquele produto que tu imaginou, que tu viu, que tu viveu lá atrás, comparado com o produto que hoje o adulto, né? O profissional Eric, trabalha, né? Como mudou, né? Como está diferente, né? Acho que para pior em muitos aspectos, né? Para melhor em outros. Mas como é que tu vê essa mudança, aquilo tudo que tu viu lá atrás, o que é o futebol hoje, para a gente daqui a pouco começar a falar sobre o futebol de amanhã? Luiz, eu sempre gosto de tentar ao máximo não viciar o olhar de falar, nossa, quando eu era criança era muito mais legal. Pensando especificamente como produto, eu sou da geração que a violência começa a interferir diretamente na relação da ida do torcedor para o estádio. Né? Eu cresci ali, eu tinha 13, 12, 11 anos, quando começo a ter as grandes brigas e violência de torcida no estado de São Paulo, né? E foi até um dos motivos de uma discussão feia que meu pai teve comigo quando foi um pouco antes dele morrer, até meio ano antes, mais ou menos. Ele ficou muito bravo que eu fui para um clássico em São Paulo e Palmeiras, sem ele saber. Né? Eu tinha um amparo da minha mãe, que na lógica dela, não, ele está com os primos, não vai ter problema. Meu pai ficou desesperado, eu tinha 12 anos de idade, e foi aquele jogo que o Edmundo meteu a mão em metade do time do São Paulo, criou um clima pavoroso dentro do Morumbi, né, das torcidas, bom, como betting não dá para fugir também, eu sou palmeirense, obviamente, mas foi uma situação ali que ficou tão pesado o clima no estádio que a gente foi afastado um pouco do produto, se a gente pode dizer assim, né? E hoje, sendo pai, eu penso muito antes de levar meu filho nos estádios, ou, na verdade, eu não cometeria as mesmas maluquices que eu cometi de ir na arquibancada de qualquer jeito, sem ter preocupação, e muitas vezes ia de ônibus para o jogo, não estava preocupado se ia ter briga no meio do caminho ou não. Então, eu acho que, assim, o que piorou muito como produto? A questão da violência, que foi começar lá nos anos 80, 90. E isso afastou demais, bom, que a gente viu recentemente no Grenal, nem precisa dizer. A gente tem uma escalada de violência tão grande dentro do futebol que atrapalha ele como produto. Como produto jogado, eu sempre tento dizer que é incomparável. Eu acho incomparável a gente tentar falar o futebol de hoje em relação ao que ele era lá atrás. Ele mudou totalmente. Eu sempre fico com uma análise que o Juninho, o Pedrinho fez outro dia no Sport TV, muito legal, que ele mostrou que o Flamengo tinha para jogar contra o Cuiabá o espaço de um campo de futsal em que estavam, né, o campo era o tamanho de uma quadra de futsal em que estavam 20 jogadores. Então, o futebol mudou muito. Era muito legal de ver, era. E eu tenho certeza que se eu fosse criança hoje, eu tinha Cristiano Ronaldo e Messi para poder ver, né?
craques mundiais, e que no Brasil tinha, na nossa época, jogando dentro de casa, né? Os times maravilhosos, o time do Inter lá de 87, 88, fantástico. O Assis no Grêmio, no começo dos anos 90, enfim. E depois, em São Paulo, a gente teve o Palmeiras da Parmalat, São Paulo campeão do mundo, Corinthians mesmo campeão brasileiro, primeira vez com o Neto jogando muito, Flamengo, do Zico e do Júnior em 92, enfim. Foi aquela época, para mim, efervescente de querer acompanhar qualquer coisa de futebol. Né? E a gente até tinha muito mais acesso gratuito ao futebol do que tem hoje, porque tinha TV aberta transmitindo. Então, eu acho que, assim, como jogo, eu acho que ele evolui significativamente. E eu acho que o olhar de criança sempre vai ser de paixão. Não tem muito como fugir. Eu vejo meus filhos vendo jogo. Para eles, poxa, ainda mais a atual fase do Palmeiras, é mais fácil ainda torcer, mas tudo dá certo. Mas eu não consigo, e eu lembro muito isso na Copa de 94. A gente dividiu a família em salas. O João Mir foi expulso da sala onde a gente viu os jogos, porque ele e o amigo, eles ficavam tão bravos que eles falavam, esse não é o Brasil que eu quero. Eles tinham o Brasil do Pelé. O Brasil do Pelé, para mim, não existiu. Eu era o Brasil da fila, que não era campeão. E eu acredito que a geração atual, que é a geração traumatizada do 7-1, ela não quer saber do Brasil campeão de 2002. Porque, cara, aquilo ali não faz parte da minha história, faz dos meus pais. E ele vai querer ver o Brasil jogar e ser campeão. Né? Então, assim, eu acho que como produto, o futebol é tão encantador que para qualquer criança ele é fascinante. Aí a gente vai ficando velho, o maior risco que eu vejo é a gente abandonar essa visão de criança de que isso é apaixonante. E a gente acabar contaminando as próprias crianças a achar que o jogo é ruim. O jogo é muito diferente. Para mim é isso, assim, é um jogo muito diferente que a gente vê na Europa ser um jogo completamente diferente. E aí o produto para mim, se for mais bem trabalhado, e aí a gente parte até da própria mídia, né? Como a gente vai criar a história, como a gente vai cuidar dessa história, como a gente vai trabalhar isso. E aí a minha crítica aos colegas, a maioria dos colegas de imprensa, que eles têm esse olhar muito de achar que tá tudo pior. Eric, obrigado por estar conosco. Norton Kopp, eu falo aqui de Porto Alegre. E eu concordo 100% contigo. E eu concordo 100% com o Luiz, porque eu também vou trocar a pergunta. Eu comecei a acompanhar futebol quando eu estava na barriga da minha mãe, no interior do Rio Grande do Sul, nos campos do interior do Rio Grande do Sul. E eu não tenho nostalgia pelo futebol. Eu vivi o futebol dos anos 70 e eu adoro futebol hoje como eu adorava naquela época, só que de outra forma, como tu colocaste muito bem. Então, essa paixão é o nosso dever mantê-la. E aí que eu te pergunto, o futebol brasileiro, onde ele está pecando em perder essa essência, em mostrar o jogo e a beleza do futebol, na tua avaliação? Eu acho que a gente esqueceu o que é ser torcedor. A gente esqueceu, a gente não pensa com a cabeça do torcedor. O dirigente não pensa com a cabeça do torcedor, o jogador não pensa com a cabeça do torcedor, porque virou um negócio tão grande que ele perde um pouco do componente paixão, muitas vezes. Talvez nas seleções ele ainda resgate esse amor pelo jogo, né? Mas muitas vezes a gente vê o atleta mesmo, ele não tem essa relação de paixão tão grande. Talvez seja um dos diferenciais do Palmeiras atual, que o Abel Ferreira conseguiu trazer meio que um componente ali de paixão, questão do todos somos um, né? Que ele conseguiu impregnar de cultura na torcida e nos atletas, né? E não é um time brilhante o Palmeiras, mas é um time que ele mesmo outro dia deu uma entrevista e falou, ele vai ser sempre competitivo, né? E eu acho que às vezes a gente esquece de olhar para o torcedor, Norton, e sendo bem específico, o que o torcedor quer ver? O que o torcedor quer ter de experiência? Né? Porque o Palmeiras e o São Paulo, agora, antes de jogar a final do Paulista, começaram uma discussão, o jogo vai ser sábado, o jogo vai ser domingo, onde vai ser o jogo? Tudo, mas não pode trazer um dia antes, porque o regulamento diz que o campeonato termina no dia 3, aí o Palmeiras, não, mas o regulamento isso. Gente, qual é a melhor solução para o torcedor? No fim, vão fazer um jogo que vai ser com o estádio parcialmente interditado. É a melhor solução para o torcedor? É a melhor solução para o amante do futebol? O que ele espera daquele jogo? Né? Então, eu vejo que a gente tem que ter esse cuidado
em olhar sempre do ponto de vista do torcedor. O torcedor quer ver um jogo mais bonito? Provavelmente. Né? Nos Estados Unidos, eles fizeram uma grande pesquisa para entender, né, a Major League Soccer, onde ela podia melhorar. E eles chegaram à conclusão que o produto era muito ruim. E o americano não é bobo para identificar coisa boa. Né? Então, o americano que gosta do entretenimento, gosta disso, daquilo, ele fala, é legal ver o jogo lá, só que o produto é ruim. Então, ele não quer ir ver o jogo de futebol. Ele quer ver a Premier League e ele quer ver a Champions League. O valor de direito de transmissão da MLS hoje é de 90 milhões de dólares por ano. A Premier League é 5 vezes mais. Por quê? Porque o produto Premier League é melhor. E qual foi o diferencial da Premier League? Ela passou a querer fazer, nós temos que ter um bom produto, nós temos que trabalhar o nosso torcedor, nós temos que trabalhar a cabeça de como a gente vai envolver. Já tem fogos de artifício aqui perto de casa, isso é muito barulho. Já é campeão, é isso, não Eric? Sei quem, não sei quem aqui. Mas já tem um campeão. Não tem ninguém jogando, vai ter alguém empolgado. Mas quando a gente entra nesse balaio, a Eric, gente esquece... Desculpe, só não vai me dizer que é o vizinho do Abel aí, que está já soltando foguete. Não, eu moro longe do Abel aqui. Longe do Abel. Não, mas espero que sejam verdes depois. De repente ele mora no Morumbi, né? Que a gente não. Também não. Tô na área neutra aqui. Mas o que eu vejo, Norton, é isso. A gente esqueceu o que é ser torcedor. É o que você falou, poxa, todas essas eliminatórias agora, esses mata-mata de eliminatórias que a gente teve dessa semana, foram maravilhosos, todos os jogos. E você querer ficar grudado na TV vendo o que vai acontecer, como é que isso vai... E a gente perdeu essa capacidade nossa, às vezes, de promover isso. De olhar e falar o que vai ser melhor para o meu torcedor. E a gente quer ganhar a qualquer custo. Isso não é essência. Ganhar não vai dar toda hora. Né? A gente tem que tentar... E aí eu uso uma frase do Abel Ferreira também. Vamos desfrutar, né? Que ele fala muito. Vamos desfrutar, vamos aproveitar. Né? Quantos jogadores bons, fantásticos. Flamengo de 2019, que time maravilhoso de ver. Né? Um time gostoso de ver jogar. Que coisa fantástica. O Grêmio 2017, muito bacana de ver jogar. O Palmeiras não é tão bacana às vezes de ver jogar, mas é um time que está lá ganhando, jogando taticamente, fazendo variações, tudo é legal. Quem gosta de jogo vai se encantar de alguma forma por isso. E isso o americano, por exemplo, sabe fazer bem. Que eu sempre falo, a gente tem que criar história dentro dos jogos. Essa frase, essa questão aí do desfrutar é impressionante. Eu acho muito legal isso, porque eu sei que vocês também falam muito de Fórmula 1, né, na máquina do esporte. Sim. E, eu adoro Fórmula 1, eu acompanho Fórmula 1 desde 1972, quando o Emerson Fittipaldi estava correndo. E eu já fui a várias corridas, eu vejo aqueles caras correndo daquela velocidade, aquela coisa maluca, eles ficam quase 2 horas naquela adrenalina, naquela tensão toda, e no fim o cara sai e diz assim, desfrutei muito, assim, aquilo deve ser um horror, né? Mas o Norton, eu também não tenho nostalgia sobre o jogo. Aliás, eu acho que todos os esportes evoluíram, todos. Eu acho que o automobilismo evoluiu, o futebol evoluiu, o tênis evoluiu, o vôlei evoluiu. É assim, né? As coisas evoluem, o esporte não é diferente. Tu viu que a gente falou muito depois da minha colocação aqui sobre produto, e eu me referi exatamente a isso, a diferença de produto, porque antigamente nós não tínhamos essa visão de produto, né? Até eram poucos os produtos. Hoje o futebol concorre com um monte de coisa, né? São vários. O futebol hoje está no meio do entretenimento e são várias opções que a gente tem. E antigamente não tinha muita violência, as pessoas eram mais ingênuas, mais, não sei, enfim, mas a coisa era mais tranquila e o futebol talvez fosse não a única, mas a melhor opção de todas. E hoje não, hoje a gente está falando muito de produto mesmo, o produto melhorou, né? O produto, a visão de como se vê a coisa é diferente. O jogo nem se fala, o jogo para mim é melhor, né? É melhor do que era antes. Mas o produto tá diferente. Só a qualidade do gramado não tem nem o que discutir. Né? Qualidade do gramado, dos estádios e coisa. Né? Tem outras coisas que eu acho que não melhorou, e a gente vai ter tempo de falar sobre isso.
Mas eu me referi exatamente a isso, né? A visão hoje é completamente diferente. Quando a gente falava do passado, a gente falava muito do jogo. Agora a gente fala do produto. E a gente não está cuidando bem do nosso produto. Essa questão da violência, na minha opinião, modesta opinião, a gente não está cuidando bem disso. Nós estamos esperando acontecer o quê? Um momento de caos absoluto, uma tragédia. Não precisa acontecer, não precisa acontecer mais. Agora temos que fazer alguma coisa. Para mim, já tá nesse momento. Pedrada no Bahia, pedrada no ônibus do Grêmio, invasão de campo. Pelo amor de Deus. Na primeira vez que alguém morreu, tinha que ter parado, né? Mas a gente não está cuidando disso porque não tem ninguém cuidando do produto. Não tem ninguém assim preocupado com o produto. Você citou a Premier League. A Premier League, ela se preocupa. Você não citou os clubes ingleses, você citou a Premier League, porque existe alguém cuidando deste produto chamado Premier League. Acho que falou dos Estados Unidos também, né? Existe alguém lá cuidando da MLS, né? Existe alguém cuidando da Bundesliga. Né? Quem é que está cuidando do Campeonato Brasileiro? Para que isso seja visto como um produto e que a gente possa colocar isso lá fora, inclusive, de uma outra maneira. Essa visão nós não temos. Né? Os nossos dirigentes, a CBF pensa na CBF. Cada clube pensa em si. E quem é que pensa no negócio? Quem é que está pensando no negócio? Né? Talvez, quando a gente conseguir criar a Liga, e a Liga se preocupe com... Olha, agora é conosco. Nós temos que fazer isso aqui ficar legal para ser bom para todo mundo. E para mim ainda, Luiz, são duas coisas. Né? Não tem ninguém olhando o produto. A Liga, para mim, não é uma garantia de que isso vai acontecer. Porque se a gente continuar dentro dos clubes com pensamento ainda egoísta, né, a gente vai ter problema na frente. Porque a partir do momento que a Liga não significar uma fonte de receita, porque hoje o que os clubes estão querendo a Liga é porque eles perceberam que ela é uma fonte nova de receita. Eles não estão querendo a Liga porque, não, agora nós entendemos, temos que unir todos, isso vai ser melhor, aí essa Liga vai ter autonomia, que eu sempre falo, a palavra que eu quero ouvir é autonomia para a Liga, para ela poder fazer as coisas que ela tem que fazer. Né? Então, eu vejo que a gente ainda tem muito a aprender e aprimorar para poder fazer com que o negócio cresça de fato. E eu não me preocuparia nem tanto em dizer a gente precisa para exportar o Campeonato Brasileiro. Porque, para mim, eu sempre falo, o Brasil tem o potencial de ser igual à China. É um mercado tão grande que ele é autossuficiente. Ele mal precisaria expandir para o exterior. Até porque hoje o mar já está bem repleto ali, né? Tem a Premier League, tem a Champions League, tem a La Liga, aí depois chegando as outras ligas europeias, enfim, vai ser difícil exportar o futebol brasileiro. Né? Mas se a gente fizer um bom trabalho para ganhar o público aqui, a gente já vai ter uma garantia de receita muito alta para os clubes, porque o mercado brasileiro é muito maior do que qualquer mercado europeu, né? Individualmente falando. Por isso que as ligas europeias foram buscar o exterior, porque elas precisavam ampliar o mercado. Mas Eric, na tua opinião, como se quebraria isso? Porque é isso que tu colocou, e o que o Luiz trouxe, é uma nossa discussão aqui no Golcast, que a gente entrevista e conversa com várias pessoas, e todos apontam, né, para essa questão. A gente teve uma eleição da CBF agora, está sob júdice, a CBF elegeu um presidente com aprovação de todos os clubes, de todas as federações. Nós temos uma estrutura feudal das federações, que garante um sistema antiquado, antigo. Por outro lado, os campeonatos estaduais estão aí, permanecem, foram fortalecidos até pelo próprio Campeonato Paulista e como a Federação Paulista, que agora tem um vice-presidente na CBF, né? Conseguiu se tornar vice-presidente da CBF. Tem os clubes que dentro dos clubes já tem um subgrupo que criou o futebol forte, que tem 11 clubes dentro dos 20 que querem a Liga, mas já estão divididos. Onde a gente pode pensar que se quebre esse emaranhado de situações que não conseguem transformar o futebol brasileiro neste produto mesmo consumível para dentro do país? Porque tu falaste, nós temos hoje campos bons, arenas com ótima condição, porém a nossa taxa de ocupação dos estádios continua baixa e não se consegue, não há lideranças no futebol brasileiro. Eu tenho a sensação que hoje o futebol brasileiro vive uma seca de lideranças estratégicas.
Eu não sei se tu concorda com isso. Para mim, existe um vácuo de poder muito grande desde a saída do Ricardo Teixeira da CBF. Não que ele fosse um exemplo de liderança, mas ele era um líder e era uma pessoa que conduzia com mão de ferro todo o futebol, né? Então, eu vejo que falta isso. Por exemplo, na Europa, em muitos países, foi por força de lei que se criou a Liga, porque a mentalidade dos dirigentes era exatamente igual, desde a Premier League lá em 92, né? A Bundesliga é um caso antes, mas a Alemanha também, a gente sempre fala, é um caso à parte, porque os alemães são uma outra cabeça, né? Socialmente falando, eles pensam de outra forma. Mas quando você vai na Inglaterra, foi por força de lei, na Itália, na Espanha, agora em Portugal está sendo também por força de lei a questão da divisão dos direitos de TV. Então, eu não vejo muito como o governo não interferir e forçar essa união dos clubes de uma maneira assim, ou você faz isso, ou você não vai ser mais possível fazer, né? Então, eu veria como praticamente necessária ter essa intervenção para que o negócio finalmente decolasse. O problema é que a gente, aí problema entre aspas, óbvio, a gente tem uma legislação que coíbe esse tipo de prática. Então, aí a gente teria esse caminho mais dificultado. Precisaria ter muito boa vontade dos clubes. Hoje eu vejo que a boa vontade existe por necessidade financeira. Ainda em recuperação da pandemia, os clubes têm uma queda de arrecadação muito grande. Então, bom, se vier uma liga e a gente vender uma parte da liga, porque a lógica está sendo essa, né? Os clubes ainda não criaram a liga porque eles estão discutindo como eles vão dividir o dinheiro de algo que ainda não existe. É formidável isso. Em vez de primeiro exista, passa a vender e aí divide, não. Vamos discutir como a gente vai dividir, e foi isso que rachou todo mundo de vez. Então, a gente está nesse pé de novo. Então, assim, eu acho que teria que ser... Que foi, o Real Madrid e o Barcelona eram absolutamente contra a La Liga. E a divisão por igual, né, ou por igual ou racionalizada dos direitos de transmissão. Eles só foram aceitar quando a condição imposta foi: os clubes não vão, o Barcelona e o Real Madrid não vão ganhar menos do que eles ganham hoje. Que era, na época, se eu não me engano, era tipo 200 milhões de euros cada um deles, e os outros ganhavam 10. Então, assim, era covardia. E aí foi criado de um jeito que eles falaram: não, vocês vão continuar ganhando pelo menos 210. Os outros é que vão passar a ganhar pelo menos 100. Né? Então, aí começou a ter essa equidade maior. Já tem isso, são 7 anos. Agora está começando a ter cada vez mais os clubes financeiramente mais saudáveis, né? Tirando quando tem uma gestão pavorosa, como foi o Barcelona. Mas aqui a gente não tem ainda essa maturidade na gestão para os clubes abrirem mão do que eles ganham, para os outros também ganharem. Então a gente precisa mudar, e é o nosso comportamento como sociedade, muitas vezes. Então a gente precisa de uma mudança comportamental muito grande para que isso aconteça. E eu veria, Norton, como única solução para, vai ter que ser assim, vira uma força de lei. Senão não tem adequação, não. Vai ficar nessa. Quase não vai. Eric, como é que você está vendo a indústria do esporte? Porque durante a pandemia a bola parou, foi o caos, ninguém sabia o que fazer, de repente todo mundo começou a correr para tudo que é canto, a tecnologia chegou com tudo. O que a gente aproveitou desse período? Você mesmo criou um produto aí, o Máquina Talks, levantou essa bola importante, né, para todo mundo ter esse olhar. O que a gente conseguiu evoluir, na tua opinião, durante esse período aí tão importante de olhar para dentro e trazer essa análise, né? Essa aceleração aí de tecnologia que chegou para ficar e até demorou, né? Demorou para a gente implementar, né? Eu sempre uso uma frase do Peter Rodrigues, que é diretor de parcerias do Facebook, gerente de parcerias, eu não posso promover as pessoas, eu sempre promovo aí da besteira. Gerente de parcerias do Facebook, e o Peter falou uma coisa muito legal no começo da pandemia, ele falou: olha, nada do que a gente está usando é novo. Tudo já existia, é que a gente não usava. Né? E o meu receio é que a gente volte alguns passos em não usar as facilidades que a tecnologia nos proporciona, como agora. Estamos aqui em 3 regiões diferentes do Brasil. Né? E estamos falando, fácil, super legal, conectando gente do mundo inteiro, pode escutar a gente. Né? Isso é formidável. E a gente já tinha isso à disposição, a gente só não usava. Né? Então, o que eu vejo é o seguinte:
o futebol sempre trabalhou, e aí a gente fala do futebol porque é o carro-chefe aqui, mas o esporte, ele sempre trabalhou como um produto de aglomeração. O esporte é um produto de aglomeração. Não tem outra alternativa. Eu monto o evento para as pessoas irem para a TV mostrar, para as pessoas se reunirem para ver o evento na TV, enfim. Então, ele é aglomeração pura e simples. E foi isso que a gente teve que parar, ou, na verdade, reinventar. E o que eu vejo como talvez o melhor legado hoje é que o que as entidades esportivas perceberam é que elas não podem depender exclusivamente da aglomeração. E aí vem o desenvolvimento de novos produtos, o desenvolvimento de tecnologia, o desenvolvimento de conteúdo. A NBA lançou o arremesso final, né, o The Last Dance, com o Jordan, com conteúdos que a NBA tem, que, primeiro, ela foi gravar em 1998, ou seja, 20 anos antes, e depois, conteúdos que ela tinha do Phil Jackson, jogador do basquete universitário. Cara, olha o tamanho da loucura desses caras com mídia, com conteúdo. Né? O Luiz citou a Fórmula 1, a questão do Drive to Survive, que mudou a cara da Netflix com a Fórmula 1, ou da Fórmula 1 com a Netflix, e trouxe um público que não acompanhava a Fórmula 1, porque ele quis acompanhar o atleta e dali ele foi. Então, assim, olha como o conteúdo virou uma maneira de conectar. E o esporte é o quê? Conteúdo. Talvez essa seja o maior aprendizado. Eu preciso explorar esse conteúdo. Não só produzir, eu preciso saber como explorar esse conteúdo. E aí talvez seja hoje onde, na Europa, o modelo que existia do futebol europeu acabou, né? A NBA foi muito rápida nos Estados Unidos em achar alternativas e foi disparada a liga que mais conseguiu se manter bem. A NFL voltou agora porque os Estados Unidos voltou a uma normalidade, mas ela precisou voltar a ter a aglomeração, a ter o evento, a ter o Super Bowl. Ela não conseguiu ser tão dinâmica quanto a NBA conseguiu, porque também o grande negócio da NFL está calcado nos direitos de mídia. Eles renovaram agora o contrato, eles dobraram todos os acordos que eles tinham de TV, né, de mídia, vamos dizer assim. E estão olhando a criação agora de uma plataforma própria de streaming. Ou seja, a NFL também já está olhando o próximo passo dela na conexão com o fã, que vai ser não só ali dentro do jogo, dentro do estádio. Vai ser onde ele estiver a partir do conteúdo. No fim, é isso que a gente vai ter que caminhar para isso cada vez mais. Tu citou um exemplo aí que eu acho maravilhoso. E tu falou do Drive to Survive, eu assisto aquilo todo episódio 5 dessa última temporada, estou louco para ver todos de uma vez só. Assim, é um exemplo, falou em aglomeração também, né? Então, assim, é o uso do conteúdo, uma série que está passando no Netflix, né? Espetacular aquilo, eu acho espetacular para quem gosta de Fórmula 1, como eu gosto, aquilo é demais. Muda, né? O fato de ter tudo aquilo que é conteúdo exclusivo, de conectar pessoas, né, faz com que aumente também a aglomeração, porque dá vontade Sim. de ver. Pô, agora eu quero ver isso ao vivo. Né? Faz muitos anos que eu não vou à Fórmula 1 e eu estou marcado, já marquei com meu filho tudo para a gente assistir esse ano, porque aquela paixão volta, aquele negócio, pô, isso é demais, cara. E como tu começa a perceber as coisas de uma maneira diferente, né? Assistindo o Drive to Survive, então, assim, pô, tinha piloto que eu torcia que não dá vontade de torcer mais. Né? E tem outros que eu nem gostava muito, eu dizia, pô, o cara é bacana pra caramba, pô, o Norris é um cara top. Né? Então, tu começa a ver aquilo de uma outra maneira e como isso traz resultado para o esporte, como isso... É a Fórmula 1, de novo, sendo tratado como uma grande marca e não só uma competição. É um produto. Né? É um produto. Eles é uma investiram marca. no produto. e refez a história da Fórmula 1, né? Ela ressuscitou a Fórmula 1. Não, exatamente. Pô, dá uma vontade maluca de ver aquilo. Assim, pô, que bacana que foi. Ainda mais que a gente assistiu a temporada inteira. Né? O meu filho já pegou e falou assim, pai, vou abrir aqui, não tem problema nenhum. Todo mundo torceu no final do ano passado, da temporada passada, para o Verstappen. Né? A gente mora em Brasília, o Verstappen vive aqui em Brasília, namora a filha do Piquet, que está sempre aqui e tal. Né? E tinha 7 títulos do Hamilton, né? Que é um cara espetacular.
E todo mundo aqui torceu para o Verstappen. E o meu filho falou assim, pai, eu assisti, já acabei de ver. Não vou te dar spoiler nenhum, mas esse ano eu vou torcer para o Hamilton, porque foi muita sacanagem. Quer dizer, assim, é o bastidor daquele negócio, né, que é fantástico, né, que é bacana. Mas, e aí, assim, de novo, a gente está falando de encantamento, né, Luiz? Começou ali falando do esporte, o futebol. É isso, é o encantamento, né, do esporte. É o futebol de antigamente, que a gente via um negócio assim mais por paixão, um negócio mágico, e hoje é um produto. A Fórmula 1 era uma corrida, e muitos viam a corrida porque corria o Piquet, corria o Senna, né? Depois pararam de ver porque o Senna tinha falecido, né? E muitos estão voltando a ver de novo, porque a competição está muito legal. Né? E tem uma coisa muito legal, que as redes sociais e essas próprias produções próprias, né, dos detentores dos direitos, né, que são os donos do evento, qual era a diferença, se a gente for pensar assim, do futebol nos anos 70 e 80, mais ou menos? É que 60, 50, enfim, até para trás, o atleta era próximo. Ele dava a entrevista, ele estava geralmente sem camiseta ali, no meio até tinha o absurdo do vestiário aberto, entrava quem quisesse e tal, mas tinha uma proximidade. As redes sociais e essas produções trouxeram essa proximidade de volta. O ídolo, ele pode estar meio que maquiado ali, né? Pode estar super protegido, com media training e não ser tão autêntico, mas as próprias séries começam a trazer uma autenticidade. Porque o cara não vai conseguir ser o Instagram dele a vida inteira. Né? É o que você falou, seu filho falou. Pô, o que fizeram com o Hamilton foi uma barbaridade. Né? E aí, quando provavelmente você vai ver a série, você fica mais indignado ainda, porque aí você vive a dor do cara ali naquele momento. Né? Como foi? O Hamilton quase abandonou a Fórmula 1. O cara ficou 2 meses em silêncio. Eu vi recentemente o filme do Schumacher. Ele é muito legal, porque ele traz um Schumacher que a gente não tem a mínima ideia que seria assim. Quem não trabalhou perto dele, né? Quem trabalhou na Fórmula 1 provavelmente já sabia que ele era daquele estilo, né? Mas é uma coisa que você olha e fala, nossa, o cara era assim, poxa, que coisa. Aí você começa a entender por que a família está segurando tanto a informação dele, não quer que chegue perto. Aí você fala, pô, o cara tá certo. Deixa o cara, né, viver a dor dele do jeito que está sendo. Então, eu acho que humaniza tanto, né? E talvez esse seja o melhor aspecto que a gente tem hoje da modernidade vinda para o esporte. Se a gente souber usar, de novo, o conteúdo, souber usar isso como gatilho para aproximar o fã, talvez seja a nossa nova forma de trazer a paixão da criança. Mas, Érico, tu concorda assim, que pensar em produto é o que cria uma marca? Claro. Isso é o que cria uma marca. E nós, no Brasil, nós não temos a cultura de investir em marcas. Né? Para algumas pessoas, até que a gente conversa, parece uma coisa distante, parece um negócio subjetivo. Mas o que é marca? Como é que eu vou investir na minha marca? Né? É difícil para isso. E marca, né? A falta de investir, de criar um bom produto, de transformar isso numa marca, né? Isso afasta dinheiro, isso afasta investidores, patrocinadores, porque o patrocínio lá de antigamente era um nome na camisa, uma plaquinha no estádio, uma coisinha escrita. Hoje não é nada disso. Hoje, se tu não tiver como fazer ativações, e essas ativações elas têm que promover o clube, né, o patrocinado, o patrocinador, e o ideal é que promova, né, e que ative o esporte que está sendo patrocinado. Né? Sim. Porque aí tu fecha o ciclo. Tu fecha o ciclo. É um bom produto que cria uma marca e que tu traz vantagens para quem está patrocinando, para quem está sendo patrocinado e para o cenário, para o ambiente, que é o futebol como um todo. E nós não temos essa cultura, a gente está longe disso. Muito, e não é nem porque que a gente não saiba fazer, eu acho até que sabe. Tem muito profissional do mercado que consegue fazer isso. Né? O mercado publicitário estamos aqui conversando com um que é um exemplo. Mas eu acho que o egoísmo, a questão da política infiltrada dentro dos clubes e na CBF, isso tudo achata isso bota para baixo essa história. Não deixa essa coisa explodir e crescer como tem que ser. Eu sempre digo, a política ela existe em qualquer
qualquer esporte, e é só ver, por exemplo, a NFL com o Kaepernick, o que aconteceu, né? Eles politicamente acabaram com o cara, tudo bem, é um grupo fechado de donos, eles decidiram por aquilo. Mas você pega a UEFA, por exemplo, o que a gente teve de discussão da criação da Superliga Europeia, né, com os clubes, era uma batalha política ali, né? Que tem uma batalha política hoje com a FIFA, a Conmebol e a UEFA do outro lado, que era a questão da Copa a cada 2 anos, enfim, política ela vai ter sempre. Se a gente não tiver orientado para ter um bom negócio, aí é um problema, né? Porque a política vai sempre atrapalhar. O que geralmente acontece lá na Europa é que a política é sufocada pelo negócio. Aqui a gente está no estágio anterior. O negócio é sufocado pela política, né? Lá o negócio e os ganhos do negócio se tornou maior que a política. Então, o limite da política é quando vai atrapalhar o negócio. Por que a Super League não foi para frente? Porque os torcedores na Inglaterra causaram uma revolução. Se a gente for lembrar, um ano atrás, invadiram o campo do Chelsea, do Manchester United. A torcida invadiu o campo. O mais engraçado, eu vi torcedores do Chelsea dizendo que era um absurdo o time ser vendido para um projeto que ia ser de elite e tal. E moleques ali, você via claramente que eram crianças, que ou eles tinham acabado de nascer ou nem tinham nascido quando o Chelsea, na verdade, foi comprado por um bilionário russo e virou o que ele virou. Porque antes ele não era nada, né? Ele tinha sido um time do passado e pronto, parou ali. Então, a gente tem uma situação que o negócio hoje ficou muito forte. E o que eu vejo também, e aí falando de produto e marca, para mim tem um produto e uma marca que eu acho fantástica aqui no Rio Grande do Sul, é muito bem existente e muito mal trabalhado. Eu acho divertidíssimo, gente, os Grenais terem número. É espetacular. Você se refere ao Grenal número 472, 328. Gente, imagina se o Grêmio e o Inter se unem para trabalhar esta marca. E cada clássico vira um Grenal novo, com um número novo, com um patrocinador novo, com um clima novo, até para evitar o que a gente viu nos últimos. Ele tem todo o histórico. Imagina o americano, o que ele estaria fazendo? Nós estamos fazendo o contrário. Essa marca está ficando cada vez pior. Cada vez pior. Agora já se fala em já não ter torcida única. Então, talvez seja a única saída. Né? Mas não é. É violência, é briga dentro do campo, é briga fora do campo. Né? E os nossos dirigentes, o que eles estão fazendo? Né? Eles estão discutindo entre eles. Porque tem que tirar o mando de campo do Internacional, porque um idiota, vou usar essa palavra aqui, porque é a que melhor combina com quem fez isso, né? Um cara chega lá, joga uma pedra, né? Cara, esse cara é fruto da nossa sociedade, é um animal, é um bandido, é um mal educado que jogou uma pedra no ônibus do Grêmio. O Internacional não tem que ser punido, na minha opinião, por conta disso. Se fosse o contrário, o Grêmio também não tem que ser punido. Mas a preocupação do dirigente do Grêmio era tirar mando de campo do Inter. E a preocupação do Inter era o prejuízo técnico do jogo não acontecer naquele momento. Né? Então, assim, ninguém se preocupou de novo com o Grenal, o produto Grenal, e sim com os seus problemas. É a mesma coisa. Eric, sobre essa questão dessa, digamos, popularização, não sei se tu vai concordar com o termo, mas dos negócios estarem hoje conectados com os torcedores e até o consumo maior de informações de bastidores. Essa transformação, tu és um pioneiro nisso, né? Tu, com a Máquina do Esporte, começou isso, né? Tuas informações tratam desta área. E essa evolução, ela tem um momento assim que dá para dizer que, em determinado momento, se descobriu isso como algo importante para entender o jogo jogado lá dentro? Teve algum episódio? Porque essa é uma curiosidade que eu tenho. Porque a gente aqui, né, que trata dessa questão do futebol fora de campo, também foi muito motivado por entender que tudo acontece porque tem uma relação de causa e consequência. Não é por acaso que o time A ganha, o time B perde. Teve algum momento nesse século, falando agora no século XX, que teve esse boom do interesse das coisas do marketing, da gestão, de falar disso de uma forma tão profunda como se tem hoje
com podcasts, com vários jornalistas se especializando no tema? Olha, Norton, eu lembro exatamente quando eu fui começar a máquina em 2005, eu cheguei e fui conversar com então, o editor de esportes do UOL. E ele falou, um site sobre negócios do esporte, vai ser muito release isso. Você vai estar só falando de marca, não sei o quê, não acho que vai ser legal. Ele falou, faz o seguinte, vai produzindo um pouco aí, e por isso que eu sempre falo, eu não tenho uma data de estreia, de fato, da máquina, mas eu considero 1º de abril, que foi quando eu falei, a gente conseguiu colocar no ar o site, dá uma olhada aí, o que você acha? Eu quero ver para ver se a gente pode pôr aqui dentro do UOL. E a ideia era a minha estratégia para criação de marca, né? Falei, dinheiro eu não vou ter, vamos colocar dentro de um grande portal, porque as pessoas vão entrar pelo portal e a gente vai criando a nossa marca aos poucos. Foi muito mais rápido do que eu pensava, inclusive, porque a gente conseguiu, na época, começar a emplacar uma notícia atrás da outra, porque começou a ter interesse do torcedor em buscar notícias sobre quem era o novo patrocinador do time dele. Isso daí começa em 2005, 2006, 2007, 2008. Eu acho que quando veio o Ronaldo no Corinthians, dá um primeiro salto no torcedor de falar, opa! Porque até então, se a gente for pensar, que outra grande contratação tinha um quê de marketing ali? Nenhuma. Né? Então, quando veio o Ronaldo para o Corinthians, aí todo mundo meio que olha e fala assim, cara, esse negócio está ficando muito grande. E na mesma época já vem forte os clubes europeus para o Brasil. Né? O Milan lança o acampamento dele aqui em 2007, o Milan Camp. Começa a ter o Barcelona, já tem uma estratégia com o Ronaldinho Gaúcho para trazer a marca do Barcelona mais perto do brasileiro. Então, a Europa vem muito para o Brasil, a Champions League vem muito por conta da própria Heineken. E eu acho que com isso o torcedor começa a se acostumar que o patrocínio precisa existir, aí começa a querer ter. É muito engraçado. Hoje a gente tem a discussão de quem fatura mais. O torcedor, balanço. Hoje começa a querer acompanhar balanço. Exatamente. É muito louco isso. Né? É muito louco. Porque virou um motivo de orgulho. O meu patrocínio vale mais que o seu. Né? O torcedor dos outros clubes geralmente querem desdenhar do Palmeiras, porque você tem lá a Crefisa que paga tudo. Só que hoje o patrocínio da Crefisa está defasado em relação ao que os outros têm. Né? E o flamenguista fala, não, a minha camisa é a mais valiosa. Então, assim, existe hoje uma demanda, que até foi uma coisa muito engraçada, que a gente no começo sempre falava, quem é teu concorrente? Falava, não tem, porque ninguém faz o que a gente faz. Só que aí a gente emplacou, a gente foi emplacando a cada novo contrato de patrocínio dos clubes grandes, né, e das maiores torcidas, no Sul nem tanto, que era sempre o Banrisul, né, até hoje continua sendo, mas quase sempre, quando tinha mudança em São Paulo, no Rio, a gente sabia antes, porque a gente só falava disso. Né? Então, as marcas ou falavam com a gente, ou as próprias assessorias de imprensa já falavam, não, vamos falar lá na máquina, porque eles dão esse espaço, eles falam e tal. Então, a gente tinha as informações quase sempre antes. O que irritava muitas vezes, falando aí especificamente dentro do UOL, os setoristas dos clubes, porque era uma informação que eles não tinham, e a gente tinha antes, porque eles estavam olhando quem? O departamento de futebol. E aí, o que começou a acontecer? Começou a ter a cobertura do bastidor. Começou a se preocupar quem vai ser o novo patrocinador, quanto vai pagar. Né? E até no começo vinha muita desinformação. A gente sempre acabava atuando um pouco como balizador até de valores do mercado, porque quase sempre a gente estava na frente de saber qual era o valor real daquele negócio. Então, o que veio mesmo é a partir, acho que do Ronaldo. E aí vem Copa no Brasil, Olimpíada no Brasil. O negócio entrou no esporte de um jeito muito forte. Então, o torcedor também se acostumou a querer saber até quando vai o contrato, qual é o valor, se o dirigente está mentindo ou não. O torcedor cobra demais do dirigente a transparência. Mais até do que o próprio imprensa. Eric, eu não sei se eu vou levar uma bronca aqui do nosso diretor, ou da Duda aqui. A gente estourou todo o tempo. Porque já está na hora de encerrar, mas eu vou fazer mais uma perguntinha. Vamos tentar ser rápido, porque eu fiquei com esse negócio na cabeça. Você falou da questão da política. Né? O nosso ambiente de futebol ele é político. Vide aí como é que a gente elege o presidente da CBF, como é que são eleitos os presidentes das federações, até os presidentes dos clubes. Né? Isso contrastando com a questão da profissionalização. Será que a profissionalização não vai
afastar esses dirigentes, são todos dirigentes políticos, a gente até chama assim, né? O dirigente político. Será que a verdadeira profissionalização dos clubes não vai tirar a boquinha de muita gente, não vai tirar muito dirigente? Tira. E a pressão para que não tenha realmente essa profissionalização levada a sério 100%, justamente para esses caras não se afastarem. Eu acho que agora com a questão das SAFs, né, do transformação do clube em empresa, a gente vai viver um contraste. E aí a gente vai ver o que vai acontecer dentro de campo que pode salvar ou não salvar a história, né? Mas eu sempre costumo, eu sou muito crítico em relação a virar clube empresa, que eu sempre brinco. Para mim é o seguinte: não é virar clube empresa que você resolve a vida do clube. Porque tem muita empresa que quebra. Né? Ok, isso não quer dizer que eu defenda o modelo atual de gestão. O que eu defendo é, você gerencia o clube de uma maneira correta, profissional, organizada, naturalmente o clube vai se destacar. Não vai ter como. Isso é uma situação que o Flamengo mostrou, o Grêmio mostrou, o Grêmio teve um péssimo desempenho de campo no último ano, e foi por isso que ele foi rebaixado, porque a gestão estava organizada. Aí a gente está vendo o que aconteceu com o Cruzeiro e com o Botafogo, já vem uma mentalidade dentro do Botafogo muito diferente. E o John Textor até declarou, logo depois que o Botafogo perdeu, do jeito que perdeu para o Fluminense, ele já falou, vou jogar o estadual ano que vem, não sei como. Ele já desdenhou do produto, porque é um produto que não dá dinheiro. E aí a gente vai... O cara que tiver como dono do clube, ele não está olhando só a paixão do clube ser competitivo. Ele está olhando o melhor negócio para ele. E ele não está preocupado, não é assim, eu preciso ter lucro com a disputa do campeonato. Não. Mas esse campeonato, ele soma financeiramente? Não. Ele soma esportivamente? Não, nem tanto. Seria melhor, se vocês forem olhar, o que o Flamengo fez foi implodir o Campeonato Carioca, para que ele foque em jogar Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Para mim está muito claro que o Flamengo implodiu o sistema do Campeonato Carioca, que dava muito dinheiro de televisão para os clubes, e quem implodiu foi o Flamengo, porque bilheteria não dá receita, e hoje mídia não dá receita. Então, para os clubes, eles pagam para jogar o Campeonato Carioca, assim como quase todos os estaduais. Talvez o Campeonato Paulista ainda você ganhe dinheiro para jogar. Mas a maioria dos outros, você está pagando para jogar. Então, você gasta dinheiro durante 3 meses do ano e você ainda esportivamente se prejudica para jogar o restante da temporada. Então, quando vem novos donos dos clubes que não dependem da conjuntura política para se manter no poder, o poder é dele de qualquer jeito. Se você for olhar, é o que a Leila começa a fazer no Palmeiras, mesmo sem ser uma associação, ela tem o conselho do lado dela hoje, ela não tem oposição falando alto, ela vai tomar decisão. Ela renovou o contrato do Abel Ferreira agora por 3 anos, com o valor que ela quis, e eu tenho certeza que o Abel Ferreira não cai no Palmeiras até o fim do contrato. Porque ela não vai ceder à pressão de ninguém. Ela vai falar, esse é o meu contrato, esse é o meu técnico, eu vou seguir com ele. Mas ela tem o ambiente político que permite isso. Se a gente tiver os clubes como empresa ou com um dono, e o clube quiser seguir isso, o conselheiro pode estar berrando o que ele quiser, não vai fazer diferença. Então, isso vai vir para dentro dessa mesa de negociação. A política vai começar a perder força. A Leila Pereira fez uma reunião com os clubes lá no Rio de Janeiro, ela achou que fosse ter isso. Eu ouvi de relatos de mais de um clube que esteve na reunião. Terminando a reunião, ela falou, mas espera aí, a gente não vai assinar a criação da Liga agora? E os dirigentes disseram, não, calma, não é assim, não é tão rápido assim. Ela falou, mas gente, a gente ficou aqui 3 horas, já tinha que ter definido esse negócio. Aí teve a reunião que foi armada pelo Ronaldo, pela XP, com a La Liga. Ela falou, eu não vou perder meu tempo. Eu não vou ficar uma manhã inteira vendo lá, nada contra, mas ela sabe como funciona. Minimamente, quem estuda o case da La Liga não é nenhuma novidade para ninguém. Todo mundo já viu esse case sendo mostrado em algum lugar. Para sentar lá e ficar com os dirigentes, ela falou, tô fora.
Eu quero a criação da liga, é só dizer a hora que eu assino o papel. Eu não vou mais perder tempo discutindo. Então, você pega o Palmeiras como uma liderança já com essa característica. Vem um Botafogo junto, vem um Cruzeiro. Começa a vir outros clubes de importância, né? De relevância no cenário. Daqui a pouco, criou o ambiente. Então, eu acho que a tendência que a gente pode ver nos próximos anos é a política começar a ser sufocada para a gente ter aí uma entrada do negócio, principalmente sendo mais valorizado. Assim esperamos, pelo menos. Mas eu acho, Luiz, acho que nunca foi tão nítido para mim, pelo menos. Eu estou já há 22 anos trabalhando com esporte, 17 anos olhando diretamente só o negócio do esporte. Nunca houve tanta consciência de que precisa ter mudança. Eu acho que a maior diferença agora é que poucos estarão com cargo, com mandato determinado daqui para frente. Se entrar cada vez mais clube que não tem pressa para sair de lá, precisando deixar o título como marca registrada, a tendência é que o negócio vá começando a ficar maior que a política. Opa, Golcast terminando com boas esperanças para o futuro, quem sabe, gente? Encontramos o caminho. Eu também acho, eu estou por esse caminho. E é uma luzinha, Vamos eu sou desse caminho. Luzinha, eu sou desse caminho aí. Está precisando mesmo, né? Que a gente possa ter realmente essa esperança de dias melhores aí, de menos política, mais jogo aberto aí, mais união entre os clubes, para a gente conseguir realmente evoluir no nosso futebol e nesse esporte que nos aproxima e que a gente ama tanto. Eric, muito bacana, muito obrigada aí pela tua participação aqui no nosso Golcast. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Obrigado, Duda, obrigado, Luiz, Norton, foi um prazer enorme. O Zé Pedro que está lá nos bastidores com a gente, queria agradecer demais mesmo a oportunidade. Vamos fazer outro, Eric. Vamos fazer outro, porque as coisas vão acontecer muito agora no futebol. Vai ter muito assunto. Vai ter muito assunto, né? Vai ter muito assunto. Faremos outros. Sem dúvida. Obrigado, Valeu, Eric. Prazerzão. Valeu. Muito bom, nossa conexão aqui no Golcast, hoje com o Eric Beth, essa pessoa muito bacana, baita profissional, foi um prazer. E você fica com a gente, hein? Estamos no YouTube como Golcast Go Manage, toda terça tem um episódio novinho para você. Estamos também nas principais plataformas de áudio, segue a gente e a gente se vê.